Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Tempo de Saúde. Na minha companhia, como é habitual, já tenho o Dr. Inês Carmo. Olá, muito boa tarde, doutor. Olá, Joana, boa Hoje tarde também aos vamos. telespectadores. Boa tarde também a quem nos está a ver. Hoje vamos continuar um pouco o assunto das mãos e vamos falar hoje de lesões nos tendões flexores, que nós também já falámos de algumas lesões no episódio passado e agora vamos realmente então para os tendões flexores. Não é assim? Sim, exatamente, como você se lembra, há 15 dias nós falámos das lesões dos tendões extensores, ou seja, dos Sim. tendões que nos permitem estender a mão. E relativamente aos extensores, se me permite embrulhar este assunto, só muito resumidamente Uhum. dizer que quando se trata de tendões extensores, desde que as lesões sejam incisivas sem perda de substância, portanto, isto acaba por ser um problema relativamente simples de resolver. O que tem de se fazer é uma sutura topo a topo do tendão e depois imobilizar a mão durante um mês naquela posição que nós dissemos que é a posição Sim. funcional, que já trouxemos cá há 15 dias, mas que eu ia pedir à produção para tornar a Para relembrar. passar, porque acho que nunca é demais relembrar. A posição funcional da mão é então aquela em que a articulação do punho deve ficar dobrada para cima, tecnicamente chama-se em dorsiflexão, por cerca de 30 a 40 graus. As articulações da mão com os dedos, as metacarpofalângicas, devem ficar dobradas a 90 graus e depois os dedos estendidos. Portanto, coloca-se a mão nesta posição, põe-se uma tala imobilizadora, mantém-se durante E um mês aguarde-se. e, ao fim do mês, tira-se. Pronto, é possível que o doente necessite de alguma recuperação, mas, de uma maneira geral, isto são lesões Sim, que têm são. muito bom prognóstico. Agora, o problema é que nós não temos só tendões extensores. Temos os Pois, tendões extensores flexores. e temos os tendões flexores. E quando nós falamos de lesões de tendões flexores, quer dizer, o caso muda completamente de figura. Sim, Ou seja, nós estamos a jogar num campeonato completamente diferente. diferente. De Sim, tal até mesmo maneira, o doutor há 15 dias até mencionou que quando é os tendões flexores o caso é um bocadinho mais perigoso, muito digamos. mais complicado. Tanto assim que, como os telespectadores poderão ver no diapositivo número 2, vem até mencionado num artigo muito bem escrito, por sinal, que foi publicado no Jornal Indiano de Ortopedia, ainda há relativamente pouco tempo. Repare que o colega começa o artigo com esta frase: o tratamento destas lesões geralmente representa um desafio cirúrgico porque os resultados permanecem imprevisíveis apesar dos melhores esforços. Uhum. Portanto, repara que isto é luminoso, isto realmente Sim, é um bocadinho levanta, ir às digamos, um cegas e dever sinal, esperar que realmente a coisa porque tenha o que corrido bem. se, exatamente, por muito que se faça, muitas vezes o resultado, como ele diz, é imprevisível. E porquê é que é imprevisível? Olha, há algumas razões que nós não sabemos, há outras que conhecemos bem, e nesse aspecto eu pedi à produção para passar o nosso diapositivo número 3, onde há duas imagens, e eu queria chamar a atenção dos telespectadores para alguns pormenores anatómicos que são importantes. Em primeiro lugar, é que na imagem da esquerda podem ver que a massa muscular para os flexores destes Uhum. quatro dedos é só uma. Portanto, não há um músculo flexor para cada um dos dedos. Há um Sim, para o há um geral. polegar e depois há um que é único para estes quatro dedos e que depois dá quatro tendões que vão cada um para o seu dedo. Uhum. Portanto, isto é um pormenor importante e que justifica o facto de, embora nós sermos capazes naturalmente de fletir os dedos individualmente, quando os dedos da mão estão todos em perfeitas condições, mas naturalmente que há uma tendência muito grande para os dedos trabalharem em conjunto. E do lado direito há um pormenor que eu espero que seja suficientemente elucidativo para quem está a ver esta imagem a primeira vez e que é o seguinte: é que nós nestes quatro dedos não temos só um tendão flexor, temos dois, que é o chamado flexor superficial e o flexor profundo. Porquê? Porque eles estão encavalitados um em cima do outro. Quando nós colocamos a mão na posição convencionada anatómica, Uhum. que é com a palma da mão para cima, portanto um está mais perto da pele, outro está mais junto Sim. do osso, daí um ser o superficial E e o o outro outro ser profundo. o profundo. E eles estão numa íntima relação um com o outro.
Aliás, no diapositivo, as pessoas, se repararem, hão de ver que há um tendão que se divide em duas Sim, linguetas. até parece que se completa, mas no fundo são dois diferentes. São dois diferentes. Portanto, o de cima, como eu estava a dizer, que faz uma espécie de duas linguetas, portanto, abre uma abertura como se fosse um túnel e o profundo passa por baixo. E porquê? Porque o superficial vai-se inserir no osso, ou seja, vai-se agarrar ao osso da falange do meio, a falanginha. E o profundo é que vai para a ponta do dedo. Porque é que isto é assim? Só o Criador é que sabe, porque pelo menos assim, numa primeira vista, pareceria muito mais lógico o profundo, já que está em baixo, que se agarrasse na falange do meio e que o outro então é que fosse até à extremidade. Mas seja por que razão for, a natureza não foi assim que decidiu. Não, quiseram complicar a coisa. De maneira, é verdade, quiseram completar a coisa. De maneira que, tanto, isto às vezes é complicado, porque se os tendões são seccionados e habitualmente não secciona um, nesta zona seccionam-se logo os dois. Certo? Pronto. Para complicar a situação, nós também trouxemos um outro diapositivo, o diapositivo número 4, onde se veem os chamados nervos digitais. E o que é que são os nervos digitais? Os nervos digitais são os nervos que vão para os dedos, que nos dão a sensibilidade, e nós temos dois nervos digitais em cada dedo, um corre pelo lado de fora e um corre pelo lado de dentro. Para além do mais, estes nervos são acompanhados por uma artéria e uma veia, a chamada artéria digital e a veia digital. E aquilo que infelizmente se verifica é que quando uma pessoa faz uma ferida de tal maneira importante ou de tal maneira profunda que é capaz de seccionar os dois tendões ao mesmo tempo, portanto, ele também atinge no mínimo pelo menos um nervo digital. Portanto, nós podemos ter a certeza, e isto é algo que quem faz cirurgia da mão com alguma regularidade tem de ter presente, que se, como eu acabei de dizer, se o doente tem um corte destes tendões, de certeza absoluta que pelo menos um nervo digital também está cortado, também foi atingido. E isto, naturalmente, que é importante, porquê? Porque relativamente à artéria ao nervo, a artéria e a veia, isto não tem importância, elas de uma maneira geral não têm necessidade de ser reparadas, porque a artéria de um lado consegue suprir, digamos, o outro, quer dizer, há aqui, digamos, comunicações vasculares que permitem que nós possamos trabalhar perfeitamente com um dedo, estando patente apenas uma artéria. Mas infelizmente já com os nervos não é assim. Quer dizer, se nós tivermos um nervo cortado, o outro não consegue dar sensibilidade ao dedo, à parte do dedo que está do outro lado. De maneira que ele também tem de ser suturado. E isto, embora não seja, digamos, excepcionalmente difícil, não é tão difícil como reparar a artéria digital ou a veia digital, porque essas são vasos, têm um lúmen, passa lá sangue, e repara, estamos a falar de estruturas que têm 1 milímetro, 1,5 milímetro de espessura. De maneira que estas reparações têm de ser feitas ao microscópio, ou no mínimo com uma belíssima lupa de aumento. Isto tecnicamente tem que se lhe diga, naturalmente que não vamos estar aqui a esmiuçar os pormenores, e para além do mais também há a dificuldade, é que sabe que as coisas só aparecem a cores realmente nas figuras dos tratados de anatomia, mas quando nós estamos no terreno, sim, por exemplo, relativamente, que é completamente diferente, eu posso dizer que os nervos digitais eles têm uma coloração amarelada, como aliás se vê no diapositivo, e que é exatamente a mesma cor da gordura. O que quer dizer que a pontinha do nervo, que é um círculozinho, parece uma bolinha de gordura, de maneira que nós temos de andar ali com muita calma, portanto, à procura dos topos do nervo, para depois ser capaz de lhe fazer uns pontos de aproximação. Ora bem, também fazem parte da complexidade deste sistema aquilo que os telespectadores poderão ver no diapositivo número 5, e onde se vê que os tendões estão recobertos por aquilo que está aqui representado, lá está, por uma espécie de uma manga azul, que naturalmente na vida real não é nada azul, ela é meio transparente. Isto chama-se a membrana sinovial. E para que é que serve esta membrana sinovial? Olha, ela embrulha os tendões, portanto é como se fosse a manga da camisa, os tendões estão aqui por baixo, e o que isto faz é produzir o chamado líquido sinovial,
E para que é que serve o líquido sinovial? Serve para lubrificar os tendões, portanto isto é como se fosse, digamos, o óleo do carro, e também contribui para a nutrição destes mesmos tendões. E para além disso, também podem os telespectadores apreciar que por cima dos tendões, a tempos, há aqui umas estruturas que estão aqui representadas a branco, o que mais ou menos corresponde à realidade. Há aqui como se fossem umas pontes, uns viadutos, uns pedaços de tecido, que se chamam as polias. E para que é que servem estas polias? Olha, elas servem para exatamente a mesma coisa que as argolas de uma cana de pesca servem. Ou seja, as argolas da cana de pesca servem para que o fio, portanto, não saia do sítio. Portanto, fique junto à cana. No caso dos tendões, eles também servem exatamente para que os tendões não saiam da sua relação anatómica, do seu lugar com o osso. De maneira que, pelas minhas palavras, as pessoas já perceberam que quando elas estão danificadas, há necessidade, ou pelo menos haveria conveniência de reparar pelo menos algumas. Eu digo algumas porque felizmente nem todas são necessárias, mas algumas que são mesmo necessárias para o bom funcionamento dos dedos, nós sabemos quais são, e portanto elas também deveriam ser reparadas. Eu digo deveriam, porque infelizmente na prática o que é que acontece? É que, repara, quando os tendões são cortados, e pode o tendão ser cortado, evidentemente se o corte é por cima da polia, antes do tendão ser cortado já o foi a polia, portanto é natural que os tendões fazem aquilo que qualquer parte do corpo faz quando está sujeito a uma lesão, incha. E portanto, como os tendões incham, portanto edemaciam, o que é que acontece? Nós, quando vamos querer fechar a polia, quando vamos querer... Não é possível, quer dizer, já não é possível suturar aquilo de maneira aos tendões ficarem contidos dentro, digamos, da sua cavidade natural. Então, por exemplo, nesse caso, se o problema terá de ser passar por uma cirurgia, então tem que se dar um tempo para que a mão desinche. Como é que isso funciona? Ora bem, olha, isso que você diz é uma pergunta muito interessante e que ainda hoje é motivo de polémica entre os cirurgiões da mão. E aqui há mais ou menos duas correntes, quer dizer, há umas que dizem que os tendões devem ser imediatamente reparados, assim que possível, devem ser imediatamente reparados. Pelo contrário, há escolas que são da opinião que, precisamente por aquilo que nós estivemos a falar e por aquilo que você apontou, é preferível aguardar pelo menos uma semana, durante o qual o doente deve tomar anti-inflamatórios. Isto também é um pouco controverso. Na minha opinião, eu acho que faz sentido e dou anti-inflamatórios e, sobretudo, o que é necessário, como eu já tantas vezes falei, é manter a mão, portanto, na posição elevada, de maneira a fazer a drenagem vascular e a que os dedos não inchem. Aguardar uma semaninha e, ao fim dessa semana, reparar a mão, precisamente porque nessa altura, com tudo a correr bem, se a mão não infectar, é claro que também pode haver aqui necessidade e muitas vezes há também administrar antibióticos, mas dizia eu que se estiver tudo bem, muitas vezes a reparação é mais simples. Muitas vezes o que acontece é que o doente muitas vezes tem de ser sujeito a mais do que uma intervenção cirúrgica. Ok, não fica resolvido logo à primeira. Não fica resolvido logo à primeira. Era bonito, mas não é. Depois, até porque também outro aspecto muito interessante neste tipo de lesões é que, como os telespectadores poderão ver no diapositivo número 6, a mão, no que diz respeito às lesões dos tendões flexores, é didaticamente dividida em zonas, e nós temos desde a zona 1 até à zona 5. E de longe, aquela que tem pior prognóstico, aquela que é pior, é a chamada zona 2. E que, se as pessoas atenderem ou repararem no diapositivo, hão de ver que esta zona 2 corresponde exatamente à tal zona onde estão os dois tendões em íntimo contacto com a divisão. E porquê é que, digamos, esta zona tem um péssimo prognóstico? É quando nós cosemos, nós fazemos a sutura, depois evidentemente que é necessário que aquilo tudo cicatrize. E o problema é que os tendões têm tendência para cicatrizar em massa. Ou seja, eles ficam agarrados não só um ao outro, mas também aos tecidos circundantes. E o que é que se quer dizer? É que a pessoa fica com o dedo bloqueado. Não consegue A pessoa quer mexer e não mexe. Não é? E, aliás, para verem, digamos, a importância desta situação,
sabe que esta zona 2 até é muitas vezes designada na literatura, portanto isto é um termo que não é só da gíria, é um termo que é utilizado cientificamente, que chama-se esta zona em inglês o No Man's Land, portanto que se traduz por a terra de ninguém. Pronto, esta expressão terra de ninguém é uma expressão que nós também utilizamos. Eu já agora pergunto se por acaso você sabe de onde é que vem a origem desta expressão. Pronto. Mas eu vou-lhe explicar. Não tenho conhecimento sobre. Mas eu vou-lhe explicar. Sabe que esta No Man's Land era uma expressão que se utilizava no século XIX para designar um terreno, um subúrbio da cidade de Londres, onde eram executados os condenados. De maneira que você já está a ver onde é que eles querem chegar com a chamada No Man's Land. É que isto é precisamente a zona onde, com mais frequência, quando há lesões dos tendões flexores, acontece aquilo que dizia o meu colega indiano, é que muitas vezes, por muito que se tente reparar, sim, nada é garantido e muitas vezes as coisas não correm pelo melhor. E isto porquê? Porque nós, tecnicamente, temos aqui uma dificuldade. É que, repara, é que se nós nos limitamos, digamos, a reparar a mão e a imobilizá-la como fazemos com os tendões extensores, como eu acabei de dizer, aquilo cicatriza tudo em bloco, fica tudo, parece um bloco de cimento e o doente não consegue dobrar nem esticar os dedos. Mas, por outro lado, se ele começar a mexer, acontece uma das duas coisas. Ou rompem as suturas, que têm de ser muito finas, porque senão nem cabem, ou então rompe o tendão. Então agora pergunto a você como é que se resolve este problema. Pois, qual é que é a solução? Qual é a solução? No meio deste caldinho, que isto é um verdadeiro caldinho. Olha, e como os telespectadores poderão ver no último slide, quem resolveu esta situação foi um senhor chamado Kleinert. O Dr. Kleinert era um americano que trabalhava na Universidade de Louisville, no Kentucky, e que resolveu isto de uma maneira extremamente engenhosa. Nós, no diapositivo, podemos ver um aparelho que parece um Sputnik. Isto é mesmo uma americanice. Eu faço ideia de quanto é que não custará uma coisa destas. Nem sei se isto existe em Portugal. Isto consegue-se improvisar, que era o que, aliás, nós fazíamos na África do Sul. Mas eu vou explicar o que é que está subjacente a isto. É que, repara, nós, como aliás já dissemos, e penso que até mais de uma vez aqui no Tempo de Saúde, sabe que há coisas que são tão naturais, são lógicas, que nós fazemos e nem pensamos no que fazemos. E repara, isto é assim, nós quando fechamos a mão, nós não nos limitamos, digamos, ou o nosso cérebro não se limita a dar uma ordem, digamos, aos tendões flexores para dobrar. Para que isto aconteça é necessário que se passem duas ações em simultâneo. E que são o seguinte: os flexores têm de dobrar e os extensores têm de relaxar. Porque senão nós ficávamos aqui com um ataque epilético e nem para baixo nem para cima. O contrário também é verdade. Nós, para abrirmos a mão, os extensores têm de contrair e os flexores têm de relaxar. Portanto, há aqui, digamos, um movimento de sincronização perfeita que é coordenada, digamos, pelo nosso computador dos olhos para cima. De maneira que o Sr. Kleiner teve esta ideia, que foi imobilizar a mão pelo lado do dorso, portanto, pelo lado dorsal, pelo lado dos extensores, e colocar uns elásticos deste lado. Esses elásticos são depois fixados à unha. Isto pode ser ou com uma cola, ou inclusivamente através de um ponto de sutura que se passa através da extremidade da unha e depois faz-se passar por lá um elástico. E esses elásticos podem ser presos com uns alfinetes de segurança aqui na própria ligadura, digamos, do gesso imobilizador. De maneira que isto, o que é que faz? É que a pessoa, quando estica, portanto, isto não tem problema, porque os tendões flexores relaxam. A trabalhar com estes tendões. Estamos a trabalhar com estes tendões relaxados, estamos a trabalhar com os tendões extensores. Quando a pessoa quer dobrar, basta, digamos, deixar de contrair os extensores, porque os elásticos vão puxar os tendões para baixo. Meio que nós temos o movimento ativo da extensão e o movimento passivo de flexão. E desta maneira é possível fazer com que os tendões deslizem enquanto estão a cicatrizar, sem que a pessoa faça grande força na mão. Olha, eu posso lhe dizer que isto, quando ele apresentou isto foi um verdadeiro escândalo. Diz quem estava lá, e eu conheço uma pessoa que estava lá presente,
O homem foi insultado de tudo, só faltou bater-lhe e chamaram-lhe mentiroso. E ele respondeu da maneira como se deve responder nestas ocasiões. Diz-se, olha, quem não acredita tem um bom remédio, que é ir ao nosso hospital e ver os nossos doentes. Os resultados. É claro que isto foi o que efetivamente algumas pessoas fizeram, ou várias pessoas fizeram. Isto hoje em dia é uma forma de tratamento que está standardizada para o tratamento das lesões dos flexores. Daqui nós já vermos estes aparelhos altamente sofisticados para realmente substituir aquela tração simples com os elásticos, mas que funciona exatamente da mesma maneira. E isto foi, digamos, a maneira como se resolveu, ou como se tenta resolver esta situação. E de uma maneira geral, isto funciona muito bem se a pessoa, digamos, tiver a paciência, tiver a consciência de perceber e de colaborar com este tipo de situação. Porque eu, só para terminar, posso lhe contar um caso triste da minha carreira, que se passou na antiga Clipova, a clínica da Póvoa de Varzim, onde uma vez apareceu-me lá um senhor, precisamente com uma lesão aqui do tendão flexor. E eu, todo satisfeito, já não fazia até aquilo há algum tempo, levei-o para o bloco operatório, preio, cozi-lhe os tendões, aquela coisa toda, e apliquei-lhe então a tração de Kleinert. Só que este senhor tinha uma porcaria. O que é que eu quero dizer com isto? Ele era industrial de criação de porcos. E o senhor então entendia que tinha dado de comer aos animais. Ora, é claro, eu também compreendo que os animais tinham de comer, mas só que o senhor devia ter compreendido que devia ter arranjado alguém para dar de comer aos animaizinhos e não ir ele fazer o serviço. De maneira que, quando ele me apareceu, aliás, tardiamente, para aí 2 ou 3 semanas depois, é claro que está a ver o elástico, onde é que já ia o elástico, onde é que já ia o alfinete de segurança, quer dizer, o gesso, quer dizer, aquilo tresandava, porque o senhor andava de tala e de elástico, fazia a vida normal, andava a tratar dos bichinhos. Escusado será dizer, como você compreende, que isto realmente acabou muito mal, porque ele ficou realmente mesmo com o dedo completamente bloqueado. Eu depois não sei exatamente o que lhe aconteceu, porque ele nesta altura entendeu que tinha sido muito maltratado. Claro que a culpa não era do facto de ele andar a tratar dos porcos, a culpa tinha sido do doutor Dinis Carmo que lhe arranjou ali uma geringonça que realmente que ele não compreendia absolutamente nada daquilo, apesar de ele ter tentado os possíveis para lhe explicar a situação. Onde ele depois acabou realmente por ser referido a um colega meu de uma companhia de seguros e não faço a mínima ideia do que é que terá acontecido, mas uma coisa lhe garanto é que de certeza absoluta que isto não acabou bem. De maneira que, se as pessoas tiverem uma lesão, portanto, dos tendões flexores, se tiverem o azar de se cortar e terem este tipo de lesão, elas têm de se mentalizar de que isto realmente é uma lesão muito séria, que pode conduzir a muitos problemas e que, portanto, tem de ser tratada com todo o cuidado. Sim, cuidado e rigor para que depois não fiquem incapacitados de fazer depois a vida normal no futuro, não é? Muito bem, doutor. Voltamos então para a próxima semana. Voltamos para a próxima semana. Obrigada. Foi um gosto, como sempre. Por ter estado aqui. E quanto assim, já sabe que pode ver e rever outros programas da nossa autoria, das nossas plataformas sociais e em novocanal.pt. Muito boa tarde. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.